Olá, amigos e amigas do NEPOM, Núcleo Espírita da Polícia Militar. Então, mais um convite de Cissa, amiga do NEPOM e todos os demais. Estou aqui colaborando com esse trabalho doutrinário para os nossos estudos da obra O Céu e o Inferno, aprendendo com o livro O Céu e o Inferno. Então, que Jesus nos abençoe, nos conceda a sua paz, que os bons amigos espirituais nos inspirem e nos amparem para mais um trabalho doutrinário. Obrigado pelo convite e que Jesus abençoe a todos nós. Aprendendo com o livro O Céu e o Inferno. Capítulo 7, As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Nós conhecemos o livro básico da doutrina, o Livro dos Espíritos, e esse livro é dividido em partes. Primeira parte, das causas primárias, que fala sobre a criação, deu origem ao livro A Gênese. Segunda parte, o mundo dos espíritos desencarnados, que deu origem ao livro dos médios, contato do tratado experimental entre o plano físico dos encarnados e o plano físico e o plano espiritual dos desencarnados, aqueles que já não estão mais com a veste carnal, agindo no plano sutil. Terceira parte, as leis morais. As leis que regem a vida, que os Espíritos nos dizem, está inscrita em nossa própria consciência. E essa terceira parte deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. A quarta parte, das esperanças e consolações. É daí que origina-se a obra O Céu e o Inferno, também conhecido como A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E nesse capítulo, Allan Kardec abre fazendo reflexões sobre um velho ditado popular que nós costumamos ouvir muito, que a carne é fraca. Então, hoje, estudando a doutrina, nós já sabemos que o corpo carnal é instrumento, é nosso instrumento de evolução, é matéria, tem vida própria, mas não pensa e não age por si só. O pensar, o agir, a inteligência, a vontade, o sentimento, todas essas potencialidades são inerentes a nós espíritos. Então, quando nós tomamos uma ação, podemos utilizar o corpo físico, mas ele é apenas instrumento de quem? Do espírito, que é o ser pensante e agente da natureza. Nós fazemos parte da obra de Deus, nós não estamos à parte. Então, todo movimento que nós realizamos, esse movimento contribui para a evolução do planeta como um todo. E assim alcança o universo, porque todos nós estamos interligados através do pensamento, da vontade, da emoção, do sentimento, da razão, da inteligência. Seres inteligentes do universo somos nós, os espíritos. Então, não é a carne que é fraca. Fraco, nos diz ele, que é nós, espíritos, que ainda não temos decisões firmes para não sermos arrastados pelas chamadas tentações. Pai, livrai-nos do mal, não nos deixais cair em tentações. São mensagens do Pai Nosso, deixado por Jesus, para que nós possamos fortalecermos-nos como espíritos, na vontade firme da prática do bem, evitando tudo aquilo que possa atrapalhar o nosso processo e o nosso progresso. De modo que o corpo físico, nós auxiliamos ele na sua constituição, no seu desenvolvimento. Ele diz assim, o espírito é assim o artesão de seu próprio corpo, que ele modela, por assim dizer, a fim de adequar a nossas necessidades espirituais. Então, dado isso, a perfeição do corpo das raças avançadas não seria o produto de criações distintas, mas é o resultado do processo evolutivo dos corpos mais primitivos que foram tomados pelos seres que estamos na Terra, e à medida que nós vamos avançando, a matéria também vai evoluindo como uma ferramenta de instrumento. Nós já conhecemos um pouco sobre o perispírito,
que é o corpo espiritual que nós utilizamos no processo da vida, reencarna, desencarna, desencarna, reencarna, e assim sucessivamente, até o momento em que nós vamos desenvolver em nós todos os potenciais espirituais e não tenhamos mais necessidade de automaticamente estarmos no novo corpo físico, mas agindo muito mais fora da matéria, no plano dos espíritos desencarnados. Então, plasmamos nós, espírito, as nossas necessidades mentais evolutivas no corpo perispírito, corpo bioplásmico, o corpo que dá forma ao corpo físico, plasmando assim as nossas necessidades evolutivas. Então, já sabemos. Então, a partir daí, nós percebemos que essa evolução é constante. E aí chega-se à conclusão que a carne só é fraca porque o espírito é fraco, o que inverte a questão e deixa ao espírito a responsabilidade para todos os seus atos. Então, nós somos responsáveis pelos nossos atos, porque nós somos os seres pensantes que agimos, vontade, pensamento contínuo, emoção, que são inerentes à nossa condição de ser inteligente do universo. Quando Allan Kardec pergunta, no universo, Deus acima de tudo, espírito e matéria, qual a diferença do espírito para a matéria? O espírito é o ser inteligente do universo. E, acima de tudo, o criador e mantenedor da vida, que nós conhecemos como Deus, como nos dizem os espíritos na primeira questão da obra fundamental, o Livro dos Espíritos. Deus é a causa primeira de todas as outras, inteligência suprema do universo. A carne que não pensa, nem tem vontade, nunca prevalece sobre o espírito, que é o ser pensante e desejante. É o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes aos seus instintos. Seja os nossos instintos, nosso estado evolutivo, está em nós e não no espírito. Então, a partir daí, começa a se fazer o estudo dos princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. Allan Kardec, no seu trabalho, utilizando o veio científico, aplica o método da observação, da experimentação e da conclusão. Quando os espíritos começaram a manifestar-se para nos trazer essas revelações das leis que até então nós não conhecíamos. Então, ele observa e experimenta para depois concluir. E nesse processo de observação, de experimentação e de conclusão, ele teve a possibilidade de manter contato com espíritos em vários graus de evolução dentro da escala da vida. Não se baseia mais numa teoria preconcebida do que em suas outras partes. Não é um sistema substituindo outro sistema. Em todas as coisas, ela se apoia sobre observações e é o que constitui sua autoridade. Ele, quando foi chamado a tomar conhecimento do movimento espiritual, do movimento das pancadas, das mesas, das cadeiras, das mesas girantes, que ainda não se sabia qual a causa, em momento algum ele afirmou que era verídico, mas também não negou. Aceitou o convite de bom grado dos amigos e foi observar. E é justamente a partir daí que vem a autoridade dessa doutrina. Porque ninguém, pois, imaginou que as almas, após a morte, deviam encontrar-se em tal ou qual situação. Então, são os próprios espíritos que voltam, através da psicografia, através dos médiuns da época e até nos dias atuais, para nos dizerem como eles se encontram na erraticidade, ou seja, no plano espiritual dos desencarnados, naqueles que estão se preparando para retornar ao corpo físico por necessidade ainda de desenvolvimento de potencialidade, de evolução e de perfeição. Diversos. Na própria obra O Céu e o Inferno, espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos infelizes, que vêm nos falar das situações em que se encontram, devido a quê? As suas próprias ações. Espíritos que se diziam materialistas,
que não acreditavam em nada fora da matéria, têm a oportunidade de nos dizerem que, ao chegarem nesse campo, nesse plano espiritual extrafísico, a vergonha foi muito grande, porque tentavam se esconder dele próprio, e ele estava existindo. Então, se eles existiam, é porque existe uma causa maior que faz com que nós sejamos imortais. Pela nossa constituição espiritual, que é indestrutível. Então, sendo assim, espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos sofredores, temporariamente, dizendo que o estado estava relativo às suas ações e não ao corpo. Então, a partir daí, do desenvolvimento da doutrina, Allan Kardec buscava o que? Um controle universal. Não se trata aqui de relato de um único espírito, que poderia ver as coisas somente do seu ponto de vista, de acordo com o seu nível evolutivo. Então, precisamos ouvir várias partes, precisamos ouvir várias experiências. Por isso que, na elaboração do Livro dos Espíritos, ele encaminha perguntas diversas para várias partes do planeta, em vários países, onde ele sabia que existiam grupos de pessoas interessados em estudar os fenômenos que estavam ocorrendo, os fenômenos das mesas, os fenômenos das pancadas. E esses grupos reunidos estavam estudando, observando, perguntando sobre a realidade da vida. Então, justamente aí, que não é um único indivíduo, para que não ficasse somente a opinião de um único espírito. E assim somos nós orientados por Allan Kardec, que nas nossas experiências com os seres espirituais desencarnados, busquemos ouvir outros, busquemos ouvir a nossa própria razão, conversar tanto com espíritos desencarnados quanto encarnados. Devido ao grau de evolução em que nós nos encontramos, utilizando a lógica e a razão para tomarmos determinadas decisões. E ele apresenta, a partir daí, o Código Penal da vida futura, que Jesus já alerta no Evangelho a vida futura. E Kardec nos diz, aqueles que não creem na vida futura passam pelas experiências aflitivas com mais angústia, porque não veem possibilidade de melhoria. Nós estamos vivendo o presente, construindo o nosso futuro. O Espiritismo não vem, portanto, mediante sua autoridade privada, formular um código de fantasia. Não. É um código real. Sua lei, no que toca ao futuro da alma, deduzida de observações feitas sobre o fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. Então, a partir das observações, a partir das falas, a partir da audição, da escrita, e do estado em que eles diziam encontrar-se, daqueles que estavam orientando, daqueles que estavam sendo orientados, daqueles que estavam sofridos, a partir daí é elaborado um código dessa vida futura, sobre o estado da alma na erraticidade. O Evangelho traz lá no capítulo: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, disse Jesus aos discípulos. Se não existissem outras moradas para os espíritos além do planeta Terra, físico e espiritual, ele teria nos dito, para que nós não ficássemos enganados. Então é necessário que eu retorne, e quando lá eu estiver, eu os tomarei para estar comigo. E enviarei no futuro outro Consolador para esclarecer o que nós estamos conversando agora, nesse momento. Então, a erraticidade é um estado de espírito daqueles que estão aguardando o intervalo entre a encarnação que estava e a desencarnação que se encontra, se preparando para dar continuidade ao processo de aperfeiçoamento espiritual, que nós chamamos de perfeição, pois essa é a nossa meta divina. Está na nossa própria consciência retornar para que nós possamos dar continuidade a esse processo, que é natural e faz parte da vida, faz parte da lei de Deus. Primeiro, a alma ou espírito sofre na vida espiritual
as consequências de todas as imperfeições de que ainda não se despojou durante a vida corporal. Seu estado, feliz ou desventurado, é inerente ao grau de sua purificação e de suas imperfeições. Então, nós já sabemos, aprendendo com a obra O Livro dos Espíritos e o Céu e o Inferno, que o estado de cada um, nós, no retorno ao plano espiritual dos desencarnados, será idêntico ao estado em que nós nos encontramos agora, enquanto encarnados. Já melhoramos em alguns pontos, estamos fazendo esforço para melhorar em outros, temos uns mais, outros menos, e essas chamadas imperfeição significa dizer que nós ainda não chegamos no patamar evolutivo que nós desejamos e que Deus também deseja, que é a perfeição. Mas toda a potencialidade divina que está em nós é perfeita. Todas são perfeitas. E elaborando, vivendo, experimentando é que nós estamos desenvolvendo-as em nós próprios. Então, esse é o estado de erraticidade que nada mais, nada menos depende da posição em que cada um de nós nos encontramos. Segundo, ele nos fala sobre a felicidade perfeita. Está ligada à perfeição, ou seja, ao grau de purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e de privação do gozo de um estado feliz. Então, é lógico e correspondente. Os que estão felizes construíram a sua felicidade. Têm compreensão da lei, vivenciam a lei, retornam para auxiliar os que estamos ainda na retaguarda, são espíritos amoráveis, benfeitores da humanidade. Estão no estado feliz. E aqueles que ainda não se encontram nesse estado, estamos elaborando na prática do bem no conselho dos espíritos, dizendo que fora da caridade não há salvação. Terceiro, não há uma única imperfeição na alma, no espírito, que não traga consigo suas consequências lastimáveis, inevitáveis, e nenhuma única boa qualidade que não seja a fonte de um bem-estar. Perfeitamente coerente. As imperfeições ainda em nós trazem conflitos, trazem dores, trazem dissabores. O que nós já conseguimos elaborar com sabedoria vão trazer prazer e bem-estar. Terceiro, ele nos fala, não há uma única imperfeição de alma que não traga consigo suas consequências lastimáveis, inevitáveis, e nenhuma única boa qualidade que não seja a fonte de prazer. Por isso, o esforço de todos nós para elaborarmos no bem, para a prática, pensamento e vivência no bem, enquanto alguns ainda não despertaram. Por que eu vou fazer o bem? Fazer o bem faz bem. Primeiro a quem? A nós próprios. Então, a soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições. Como a dos gozos está na razão da soma das qualidades. É natural que assim seja. Quanto mais imperfeito o espírito, nas suas potencialidades e capacidades, ele vai sempre viver, porque vai atrair para si as situações idênticas. E aqueles que pautaram a vida pelo bem, também a lei lhe devolve da mesma forma. Então, são as penas das vidas futuras, das vivências e das experiências. Devido a quê? A uma lei que nós conhecemos como a lei de ação e reação. A alma que tem uma quantidade de imperfeições, por exemplo, sofre muito mais do que aquela que tem menos. Isso é perfeito e natural. Então, pela mesma razão, a alma que possui 10 qualidades, assim, digamos, matematicamente já desenvolvida, o gozo da sua plenitude, da sua felicidade, do seu bem-estar, será bem melhor e maior. E a possibilidade de estar ampliando cada vez mais essas situações, graças à lei do progresso que está inerente em nossa consciência, que nós sabemos que estamos aqui para evoluir, para avançar. Então, evoluindo, caminhando, é necessário que tenhamos várias encarnações, quantas sejam necessárias para esse aprimoramento. Que Deus é sábio, justo e amoroso. E os Espíritos nos dizem que não existe quantidade estabelecida. Existe, sim, esforço, dedicação de cada um de nós
para que possamos ir, ao longo do tempo, já inconscientemente diminuindo a nossa estadia no corpo físico, na matéria, porque o nosso estado natural é estar fora da matéria. Estamos na matéria quando nós precisamos para evoluir e aprendemos também no plano dos desencarnados. Quarto, em virtude da lei do progresso, toda alma, tendo a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e se desfazer do que tem de mal, segundo seus esforços e sua vontade. Resulta daí que no futuro não está fechado a nenhuma criatura. Deus não repudia nenhum de seus filhos, recebe a todos iguais, porque para Deus somos todos iguais. Criados da mesma forma, simples e ignorantes, sem conhecer qual seria a nossa destinação e sem perceber. Até os dias atuais, nós ouvimos falar da escala dos espíritos perfeitos, mas nós ainda não vivenciamos esse estado. Estamos no íntimo ainda em capítulos de provas e expiações. Estamos sendo provados nos nossos aprendizados passados e, ao mesmo tempo, vivendo experiências que são necessárias para o nosso depuramento espiritual. Vejamos nesse momento agora, onde toda a humanidade estamos submetidos a uma pandemia virótica que está consumindo o instrumento que é o corpo físico. Mas as nossas potencialidades espirituais, a nossa natureza espiritual, continua e continuará sempre. Por isso, somos seres imortais, vivendo experiências humanas. E essas experiências humanas estão contribuindo para o nosso bem-estar ou para o nosso mal-estar futuramente. É o código racional das penas futuras que está de acordo com a lei de Deus. Então, nós estamos caminhando e Deus não abandona ninguém. Imperfeição. Quinto, código da lei. Estando o sofrimento vinculado à imperfeição, ainda não depuração, ainda não potencial máximo das qualidades que nós possuímos, como o gozo à perfeição, é a alma que carrega em si mesma seu próprio castigo, em toda parte onde se encontra. Não é preciso, para isso, de um lugar estabelecido, circunscrito. É justamente justiça divina segundo o Espiritismo. Essa obra vem nos esclarecer onde se encontra o céu em nós, onde se encontra o inferno em nós. Porque depende de quê? Do nosso estado, das nossas potencialidades e das nossas capacidades. Por isso que ele diz, não é necessário locais circunscritos. O inferno está, portanto, em todo lugar. Como assim? Onde haja almas sofredoras, como o céu está em toda parte, onde haja almas bem-aventuradas. Então, desmistificou, veio esclarecer que o inferno de sofrimentos não está circunscrito a localidades, mas assim a identidade de pensamento, de sentimentos, de emoções dos seres espirituais. Como assim também o chamado céu, o paraíso, encontra-se na nossa própria natureza, quando já somos bem-aventurados, quando já desenvolvemos em nós os potenciais supremos, que não vamos igualar a Deus, mas chegamos a um patamar de compreensão desse Deus, desse Pai, misericordioso, justo e bom. E aí, passamos pelo raciocínio e estudo sobre o bem e o mal. O bem e o mal, sexto, que se faz, são produto das boas e das más qualidades que se possui. Óbvio, quem pratica o bem já possui em si essa índole desenvolvida, que não se sente bem se não fizer o bem. Infelizmente, o mal, que é a ausência do bem, está ainda também inerente em alguns seres que têm o prazer da prática do mal, que é o não bem. E o mal só pode trazer consequências maléficas. Não fazer o bem, que se é capaz de fazer, é então o resultado de uma imperfeição.
E muitos de nós já somos capazes de fazer o bem, porque os espíritos nos respondem, falando com Kardec, que o mal é simplesmente a ausência do bem. Que não basta não fazer o mal, é necessário que nós façamos o bem para que o mal, que é contrário à lei, não se apresente e não se estabeleça. Se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer, não só por todo o mal que fez, mas por todo o bem que poderia ter feito e não fez. É lógico. 630, questão do Livro dos Espíritos, como podemos distinguir o mal e o bem? E eles respondem que o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que é contrário, que se afasta da lei de Deus. Assim, fazer o bem é se conformar à lei, ou seja, está conforme, está caminhando com a lei, está buscando agir dentro da lei divina, embora nós não tenhamos ainda atingido o máximo da perfeição. Mas já estamos tentando nos aproximarmos cada vez mais. Fazer o mal é infringir essa lei. Então, cada vez que fazemos o mal, nós infringimos a lei em nós próprios. E aí, naturalmente, pela lei de ação e reação, já estamos comprometidos num retorno, numa estadia que possa perceber que precisamos recomeçar para refazer e para consertar. Código outro, o espírito sofre pelo próprio mal que fez, de maneira que a sua atenção, estando incessantemente concentrada nas consequências desse mal, ele compreenda melhor seus inconvenientes e seja motivado a corrigir-se. Então, o mal não é oriundo da lei divina, são ações dos espíritos, nós. E ele retorna para nós para nos dizer que agimos de forma incorreta e vamos ter que consertar. É a lei de ação e reação. A ação parte de nós, a reação é da lei divina, retorna para nós, sábia e justa, que utiliza como mecanismo de educação. Aprende-se pelo amor, sim, aqueles que assim se dispõem. Aprendemos pela dor também, quando nós não damos oportunidade ao amor chegar primeiro, a mestra dor se apresenta. E aí nós vamos caminhando. O Código 8º fala da justiça divina. Sendo a justiça de Deus infinita, é mantida uma conta rigorosa do bem e do mal. Se não há uma única má ação, um único mau pensamento que não tenha suas consequências fatais. Não há uma única boa ação, um único bom movimento da alma, o mais leve mérito, numa palavra que seja perdido. Mesmo nos mais perversos, porque é um começo de progresso. Resumindo, nas leis divinas, nada fica sem resposta. Toda má ação, mínima que seja, é contabilidade do espírito. Toda boa ação, mínima que seja, também é contabilidade do espírito. Não há um bom sem defeito. Quem de nós não ouvimos esse ditado? Não há um bom sem defeito. E não há um ruim que não tenha algo bom. Porque é da nossa própria natureza, o bem. Que somos seres divinos, criados, emanados do bem supremo. Então, a nossa meta é desenvolver o bem. Mas, enquanto estamos no processo, de repente, fazemos algo bom, algo não bom, lembrando de Paulo. O mal que eu não quero, esse eu faço com muita facilidade. E o bem que eu quero, ainda não consigo fazer. Esforço, dedicação, perseverança, fé e trabalho. E a 9ª diz assim: toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deve ser restaurada. Se não for numa existência, será numa próxima e assim sucessivamente. Porque as nossas existências estão solidárias umas às outras. Tudo que nós já experienciamos em determinado momento até então, o resultado está conosco aqui agora. Aonde na nossa consciência, na nossa inconsciência, tudo arquivado, em momento próprio,
para que nós possamos vivenciar o agora, o presente. Presente de Deus, essa encarnação, está nas nossas mãos, preparando para o futuro. E aí tomamos conhecimento que existem leis que nos retornam, tanto o bem que nós fazemos e o não bem. Então, aí vem nos dizer do esforço, da prática do bem, como já dizia nosso irmão Chico Xavier. O bem que tu faz será teu advogado hoje, aqui, amanhã, depois, em qualquer parte. Porque nada se perde na natureza divina. Nada se perde diante da lei divina. Assim como também o chamado mal praticado retorna para o indivíduo. É questão de consciência. Por que retorna? Porque só assim ele vai despertar que não é um castigo de Deus, é uma ação que foi provocada pelo próprio ser, pelo próprio espírito. E aí estamos nós caminhando no processo evolutivo. Pela natureza dos sofrimentos e das vicissitudes suportadas na vida corpórea, pode-se julgar da natureza das faltas cometidas numa existência precedente e das imperfeições que eles são a causa. Então, natureza dos sofrimentos. Os Espíritos nos dizem que nós não conhecemos tudo pelo qual nós vamos passar. Conhecemos o central, porque o demais vai depender sempre das nossas ações. Vicissitude suportada na vida corpórea, fé, resignação, coragem, o Evangelho já nos chama a atenção para obediência e resignação. Obedecer com o sentimento da razão. Passamos pelo crivo da razão, estamos vendo que nesse momento tem uma lei muito poderosa agindo no planeta Terra. A lei de destruição e conservação. Conserve-se todo esforço possível para não ser consumido agora o corpo. Então, isso é a obediência da razão que está nos dizendo que é assim. E a resignação é que nós possamos confiar na justiça divina, precavendo-nos de toda a necessidade desse momento, para que não sejamos contaminados pelo vírus que está assolando ainda o planeta, tomando os cuidados necessários da orientação da Organização Mundial de Saúde. E resignar-se diante da lei que nós não podemos mudar. Buscar compreender, porque senão vamos sofrer, a lei vai se cumprir e nós sofreremos duas vezes. Pela desobediência ao processo pelo qual nós estamos vivenciando agora. Então, é o Espiritismo que vem nos consolar, nos esclarecer, como disse o Mestre, eu vos enviarei um outro Consolador. Continuando alguns desses códigos penais, nós percebemos uma grande fala do nosso Mestre e irmão Jesus de Nazaré. Haverá choro e ranger de dentes. 16º, muito interessante. São muitos, são vários, esse código, que vale a pena o nosso estudo, a nossa dedicação, para compreendermos que uns estão intrincados com outros, porque são consequências naturais do processo e das ações de nós espíritos. O arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento, mas sozinho não basta. É preciso ainda a expiação e a reparação. Então, os Espíritos nos orientam que não basta se arrepender, bater no peito que está arrependido e a situação aflitiva que foi gerada, que foi construída, que está agindo, como fica? Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e também de suas consequências. Por isso que muitas vezes nós nos programamos junto com os mentores espirituais para, nesta encarnação agora, estarmos atentos, fazendo o que podemos de melhor para recuperar o tempo perdido que já foi. Tempo é sucessão das coisas e nós não podemos voltar lá atrás para recomeçar. Mas a partir daqui, Chico Xavier mais uma vez, podemos fazer um novo capítulo, um novo fim nas encarnações que já foram. Mas essa se chama presente porque ainda está em nossas mãos. É a melhor, amigos e amigas, que nos ouvem no NEPOM
e os demais que estão vinculados a este canal neste momento dessas reflexões. Nós estamos na nossa melhor encarnação, produto das que passaram, que nós não vamos voltar mais, construindo as que ainda virão, futuro, que ainda não chegou, mas o presente já está em nossas mãos. O arrependimento é importante, porque, nos dizem os Espíritos, o arrependimento suaviza as dores da expiação, dando esperança e preparando as vias da reabilitação. Mas somente a reparação pode anular o efeito. Olha que interessante. Destruindo a causa, o perdão seria uma graça e não uma anulação. O perdão é uma graça. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, que nos ofenderam ou que venham nos ofender. Porque o perdão é uma libertação. Primeiro para quem concede, e depois para aquele a qual foi concedido. O Evangelho está aí, como instruções divinas desse mestre, irmão e amigo Jesus de Nazaré. Então, o arrependimento é necessário, porque quando nós nos arrependemos, nós estamos nos colocando à disposição do serviço que virá para reparar, porque o dano já foi causado. E primeiro foi a lei que foi agredida onde? Em nós próprios. E a sabedoria divina permite que o arrependimento suavize as dores da expiação. Se faz necessário expiarmos. Nós estamos espíritos em processo de expiação. Aonde? Num planeta Terra, que abriga espíritos em processo de expiação. Não é o planeta que está em expiação. A categoria dele, quem dá somos nós. Primitivo, expiações e prova, regeneração, que nós estamos caminhando, quando nosso mundo íntimo, mental, espiritual, estamos caminhando para regenerar nós próprios. Porque o único mundo que nós podemos mudar é o nosso mundo íntimo. E, como consequência, influenciamos no planeta e no universo. Então, é necessário que haja arrependimento para que a expiação do dano tenha esperança e, a partir daí, a reparação aconteça. E, com a reparação, anula aquele efeito danoso do passado. Por isso, tem tantos seres trabalhando bem na Terra, reencarnando como missionários, nos ensinando, nos estimulando na prática do bem, para que nós também possamos reparar os danos causados no passado. Graças ao esquecimento do passado, que faz parte também da lei amorosa e justa, nós não lembramos, graças a Deus. Vamos adiante. O que interessa mais? Agora só interessa o hoje, o bem que nós podemos fazer. 18º está ligado à hora da colheita. Lembremos do joio e do trigo. Mestre, o inimigo semeou o joio junto com o trigo. Dizia os empregados ao patrão. Quer que nós arranquemos? Eles disseram não, porque ainda não chegou a hora da colheita. Por quê, mestre? São muito parecidos o joio e o trigo. Se arrancarem agora, corre-se o risco de arrancar os dois juntos. Então, vamos dar tempo ao tempo. Eles vão germinar e, na hora da colheita, na hora da ceifa, aí sim, nós vamos saber separar o joio do trigo. O joio será atado em molhos e será queimado. Porque toda planta que meu pai não plantou será queimada, arrancada e queimada. E o trigo serve para alimentar. São as potencialidades divinas do bem que estão em nós. Mas, ao longo dos tempos, nós vamos nos apegando, nós vamos criando paixões, nós vamos cometendo desantinos, semeando a maldade, o trigo. Está aí, perfeito, dado por Deus. E o joio vai se aproximando pelas ações negativas até o momento da reparação. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Lembremos de Exilados de Capela, que chegou até nós explicando a vinda de milhares de espíritos para o planeta Terra, porque lá no mundo onde eles se encontravam,
O intelecto e a moral já estavam avançando e eles não colaboravam. Tiveram que ser transportados. E o Mestre Jesus, como nos diz a obra, acolheu amorosamente esses seres para que habitasse aqui o planeta Terra no momento em que eles se encontravam. Então, esses espíritos perturbariam e perturbam a harmonia do universo, a harmonia do planeta. E nós sabemos que o nosso planeta Terra está agora passando pela mesma fase que Capela passou. É momento da colheita, da ceifa. Estão separando o joio do trigo. Os que praticam bem estão no planeta, estão retornando para a esfera espiritual do planeta desencarnados e poderão habitar esse mundo no futuro, quando ele for um mundo regenerado, um mundo feliz. E aqueles que estão semeando o joio, a maldade, a violência, a vingança, a prepotência, o medo, o terror, as criminalidades, estão semeando o joio. E quando saem daqui, levam consigo essa semente do joio, até chegar o momento do arrependimento, para o retorno, a reparação, que podem ser também em outros mundos, de acordo com a nossa capacidade, o nosso conhecimento, a nossa natureza, o nosso grau evolutivo. Então, permanecem nos mundos inferiores, onde expiam suas faltas, pelas tribulações da vida. E se purificam de suas imperfeições, até que mereçam encarnar-se nos mundos mais avançados, moral e fisicamente. Então, moral, nós, espíritos, estamos avançando moralmente. Fisicamente, o planeta Terra está e recebe de nós vibrações, pensamentos, ações, que podem ser boas ou ruins. Se forem boas, ótimo, estaremos contribuindo para habitar um mundo melhor. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra, porque estão trabalhando pela mansidão e pela paz no mundo íntimo das criaturas. Então, a hora da colheita está acontecendo e os espíritos amorosos estão direcionando os seres que estão deixando a terra, cada um ao seu grau. E, nesse momento, desencarnes coletivos. Quantas vidas ceifadas fisicamente pelo vírus? E esses seres continuam chegando ao plano espiritual, sendo recebidos por equipes imensas que trabalham sob a orientação do nosso irmão Jesus de Nazaré. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Nós conhecemos essa fala também. Essa fala do nosso irmão e amigo Jesus. Sejam quais forem a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus nunca os abandona. Todos têm seu anjo da guarda, que vela por eles, espiam movimentos de sua alma e acompanham, esforçam-se para suscitar neles bons pensamentos. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Que tempos? Dos tempos ruins. Jesus nunca nos abandonará, porque o Pai a ele confiou todas essas ovelhas, da qual nós também fazemos parte deste rebanho do educandário Planeta Terra. E não esqueçamos, amigos e amigas, todos que nos ouvem, temos ligados a nós um espírito amoroso, evoluído moralmente, intelectualmente, sentimentalmente, em todos os níveis, mais do que nós, porque é o nosso orientador, é o nosso anjo da guarda. A teoria do anjo da guarda é verdadeira, nos dizem os espíritos. Entre as diversas tarefas que esse espírito possui, está nos acompanhar muitas vezes ao longo de diversas encarnações. Sabe do nosso planejamento, esteve presente com certeza. Se nós não estivéssemos em condições de dar palpites, está nos acompanhando o processo para verificar se nós estamos cumprindo com o que foi planejado e que nós acordamos. Como saber? Que nos perguntemos o que é que nós estamos fazendo na vida, da vida e pela vida. O que é que nós estamos fazendo conosco enquanto espíritos? Amai ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de tudo. Se estamos bem no que estamos fazendo, sentindo bem, refletindo bem, pensando bem e construindo bem,
estamos no caminho certo. Se tivermos dúvida, que a vida está num joguete, estamos indo para lá, para cá, não estamos satisfeitos com coisa alguma, paremos, reflitamos, façamos uma prece e convoquemos esse irmão amigo que é o nosso anjo de guarda. E ele vai nos inspirar. Ele vai fazer com que nós nos encontremos com ele quando estivermos com o corpo adormecido e vamos conversar e trazer gravado na acústica da alma e da consciência os conselhos, as orientações que foram dadas, que sempre são dadas pelo nosso amigo espiritual, nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda, nosso espírito bom. O nome pouco importa. Temos a certeza de que ele existe. Então, é a presença divina em nós, por mais perverso, por mais imperfeito. E lembremos que todos temos, independente de ser evoluído ou involuído, bom ou mal, o espírito é temporariamente a maldade, o anjo de guarda está trabalhando para trazê-lo ao caminho, o caminho do bem e o caminho justo. Contudo, o guia protetor age quase sempre de maneira oculta, sem exercer nenhuma pressão, porque respeita o nosso livre-arbítrio, nos inspiram, a decisão é nossa. Faça o bem, pratique o bem, trabalhe no bem, estude. Amai-vos, espíritas. Primeiro mandamento, instruí-vos, o segundo. Porque o amor e a instrução são as duas asas mestras da evolução espiritual. E quando colocamos na prática o bem que nós estamos aprendendo, melhor para todos nós. Então, não tem pressão, tem decisão, tem inspiração, para que o mal não se faça presente e o retorno não seja a dor para nos educar, e sim o amor e o conselho amigo. O espírito deve aperfeiçoar-se pelo fato de sua própria vontade, é por isso que ele não nos pressiona. E não em decorrência de qualquer coerção. Ele age bem ou mal em virtude de seu livre-arbítrio, mas sem ser fatalmente impelido num sentido ou no outro. Então, nós não somos impelidos fatalmente a... Somos aconselhados, sim, porque na nossa natureza temos a decisão de fazer uma coisa ou outra. E eles ficam satisfeitos quando nós fazemos, optamos por estar dentro da lei, que é a prática do bem. Se age mal, sofre as consequências do mal, enquanto persistir no mau caminho. Desde que, dado um passo para o bem, sente imediatamente os efeitos. Quando sentimos os efeitos do bem, não tem mais como recuar. Porque fazer o bem faz bem. Então, o código moral da vida futura está atrelado às nossas ações de espíritos e não determinação divina. O sofrimento pode ser inevitável, é opcional. O bem é eterno e é divino. Por isso que as coisas negativas no planeta Terra, na nossa sociedade, ainda fazem bastante barulho, porque ainda tem muita gente que dá atenção, que doa energia para tal. E é preciso fazer barulho, porque não vai durar muito tempo. E o bem, ele se instala como se andasse em sandálias de pantufa, de algodão silenciosa, e vai se instalando e a sociedade começa a mudar. Estamos nós nesse processo, vivenciando dentro dos códigos da lei divina as nossas ações do passado, construindo ações boas para o futuro, para que o retorno seja bom para todos nós. Então, arrependimento, expiação e reparação, assim caminhamos nós nesse processo. Quando dizemos nosso mundo íntimo de provas e expiações, estamos sendo provados no que aprendemos e, ao mesmo tempo, estamos nos depurando dos malfeitos do passado. Como acontece essa depuração? Colocando no lugar do mal o bem, o bom e o belo. Então, amigos e amigas do NEPOM, todos que nos ouvem, que nos assistem neste momento, o nosso agradecimento. Cissa, nossa amiga, que nos convida pelo Departamento Doutrinário da Casa. Um abraço a todos que nos ouvem nesse instante, todos os trabalhadores, que Jesus continue abençoando cada um nas suas tarefas, porque as nossas tarefas na Casa Espírita são ganchos para que nós possamos desenvolver o bem
está latente no íntimo de cada um de nós, na busca do divino e do reino de Deus em nós, para que o nosso futuro seja de paz, de alegria, de amorosidade e contato maior com os benfeitores espirituais da vida. Nós estamos encerrando esse momento e dizendo assim: Jesus amigo, amado de todas as horas, abençoa, Senhor, a humanidade neste momento, auxilia-nos para que nós possamos aproveitar esses instantes que nos encontramos na Terra, em grande momento de transição do planeta e do mundo íntimo de cada um de nós. Muita paz, que o Mestre Jesus nos abençoe, agora e por todo o sempre.